Olá, pessoal. Vamos retomar aqui o nosso encontro, né? Vamos então para a nossa aula de laboratório de bancos de dados. Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos começar com os comandos de gerenciamento das tabelas. Nós vamos ver os comandos para criação de tabelas no banco de dados. Uma coisa muito importante aqui para a gente: essas tabelas, elas não se criam pelo acaso. Elas são criadas a partir do modelo de dados que foi criado por vocês. Por isso que é muito importante a disciplina de modelagem. Todos aqueles conceitos, as relações, o relacionamento, os dados, os atributos, as cardinalidades, isso tudo é muito importante, porque é a partir daquele modelo que a gente criou que a gente vai criar então o nosso banco de dados e as respectivas tabelas, tá? Então isso é uma continuação, é uma conexão que nós temos com a disciplina anterior. Antes de começar o comando propriamente dito, uma coisa importante para nós: nós precisamos, em primeiro lugar, criar uma base de dados, criar um banco de dados. Então aqui eu já estou com o Workbench. Vocês têm uma videoaula onde explica a configuração, onde explica todo esse processo que nós vamos adotar a partir das aulas de agora. E revisando, recordando, eu já estou aqui com o AMP, ele já está verdinho, o banco de dados já está no ar. Eu estou aqui com o Workbench, acessando um banco de dados local. Então a primeira coisa que nós fazemos, sempre nesse processo, é criar um banco de dados ou uma base de dados. O que é essa base? É o local onde vão ficar armazenadas as tabelas, os registros, os atributos. Fazendo assim uma comparação grotesca, é como se fosse uma pasta onde nós temos os arquivos armazenados. Quando a gente vem lá no nosso gerenciador, tem uma pasta e essa pasta guarda os nossos arquivos. A comparação é semelhante. Então eu preciso primeiro de uma base de dados, eu preciso primeiro de um banco de dados. A partir desse banco criado, nele eu vou criar então as minhas tabelas, os atributos e os meus registros. Como é que eu faço essa criação? Em primeiro lugar, eu venho aqui no Workbench e eu tenho aqui esquemas. Eu tenho esquemas aqui. O que é um esquema? Um esquema é exatamente as bases de dados. Eu tenho uma base de dados aqui chamada aeroporto, que numa próxima aula eu vou ensinar vocês como cria essa base de dados, ela vai ser importante para o nosso curso, e uma outra base de dados de teste. Tá? Como é que a gente cria uma base de dados? Primeiro, eu venho aqui no esquema, clico com o botão direito, escolho aqui uma base de dados qualquer, sempre aparece pelo menos uma criada. Venho aqui, clico com o botão direito e aparece uma janela pop-up. O que é a janela pop-up? Essa janela que aparece assim repentinamente com uma série de comandos, uma série de opções para nós. E eu tenho aqui Create Esquema. Então eu venho nessa opção aqui e clico sobre ela. E ele me abre uma janela pedindo o nome do esquema. Eu vou dar um nome aqui bem sugestivo: Segundo Informática. Opa, deixa eu corrigir aqui. Segundo Informática. Segundo Inf. Beleza? Dei o nome para minha base de dados. Ela pode ter números, ela pode ter letras, pode ter alguns caracteres. Eu escolho o nome que for mais apropriado para mim. E eu venho aqui nesse botãozinho que é o Apply. O Apply é semelhante àquele comando de executar que nós vimos ali na aula de configurações do ambiente. Então venho no Apply. Ele vai surgir uma janela aqui para mim perguntando, pedindo uma confirmação, pedindo para eu confirmar. Eu confirmo. E o que ele faz, na verdade? Aqui cabe uma explicação. Nós estamos, na verdade, no modo interativo, no modo gráfico. O que significa isso? Que a gente vai clicar em uma série de janelas, mas que para o banco de dados isso precisa ser transformado em comandos, em linha de comando. E é agora que acontece essa transformação.
Então ele pega o nomezinho que eu digitei e transforma no comando create schema. Então vocês vão ver que o SQL, ele é assim, uma linguagem muito simples, apesar de todas as palavras serem em inglês. É basicamente o comando que você quer traduzido para a linguagem inglesa. Então eu quero criar um esquema e ele transforma aqui para mim no comando create schema. E aqui o nome do esquema é o nome da base de dados que eu dei, é o segundo informática. Então eu venho aqui de novo, clico no apply novamente, e aí ele executa o comando, já executou aqui para nós, e me dá uma mensagem que ele foi aplicado, quer dizer, ele foi executado com sucesso, tem um chequezinho aqui. Depois que ele foi executado, eu clico aqui no Finish, e aí eu termino essa parte do comando, eu finalizo o comando. E se nós olharmos aqui nessa coluna de esquema, nós vamos ver que já foi criado o banco de dados. Olha, segundo INF, segundo informática, ele já foi criado aqui. Então, primeira coisa que eu preciso para criar um banco de dados é de ter um banco de dados, é de ter uma base de dados. E a base de dados foi criada então por nós. Agora, como é que eu faço a partir de agora? É só eu executar o comando? Não. Veja só, eu preciso agora setar a base de dados. O que é isso? Eu preciso informar para o MySQL que os comandos que eu vou executar vão ser feitos nessa base de dados aqui. Como é que eu faço isso? Pode ser feito de duas maneiras. A mais simples é eu dar um duplo clique, um double clique. Eu clico duas vezes sobre ela. Olha, cliquei duas vezes. Não sei se vocês perceberam, a base aeroporto que estava em negrito e agora ela passa a ficar em negrito a base que a gente acabou de criar, o segundo informática. Então ela ficou em negrito. Ah, mas eu não estou conseguindo clicar, eu estou com alguma dificuldade? Não tem problema. Clica sobre ela com o botão direito do mouse, vai aparecer aquela mesma janela pop-up, aquele mesmo menu de comandos, e eu venho aqui na segunda opção, Set as Default Schema. Na segunda opção, ou seja, eu estou setando aquela base como o meu default esquema. O que é o default esquema? É a base de dados que vai ficar apontada internamente, gerenciada, e é onde os comandos vão ser então executados. Olha, Set as Default Schema. Os dois comandos dão no mesmo. Aliás, bem lembrado, uma coisa que vocês vão observar é que muitas vezes existe mais de uma maneira de você executar os comandos. Existe uma forma gráfica, existe uma forma interativa, existe um duplo clique, como a gente viu agora, existe uma janela com um menu de comandos, existe sim mais de uma maneira. Só que eu não vou ficar aqui esgotando todas as maneiras possíveis, senão ia ficar muito chato, muito enfadonho, muito complicado. Então eu vou mostrar uma maneira, às vezes duas para vocês, um atalho, alguma coisa assim, mas se quiserem se especializar na ferramenta, podem explorar, vocês vão descobrir aqui um mundo de possibilidades e um mundo de comandos, tá? Assim como no pacote Office, assim como no Windows e nos demais sistemas operacionais, ok? Então agora eu já tenho a minha base de dados criada e setada, eu já estou direcionando para ela. Agora eu posso então pensar na criação dos comandos. Eu venho aqui, tá? Essa janela aqui do esquema, eu posso fechar ela, eu posso deixar ela aqui, e venho aqui, ó, clico nessa aba aqui onde aparece Query 1, que eu volto para a janela de comandos SQL, tá? Que é onde a gente vai ficar na maior parte do tempo. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, com isso, a gente criou a base de dados e direcionamos uma base de dados para que sejam criados os comandos. Agora, vamos então criar as nossas tabelas. Na nossa apostila, olha só, tá lá na plataforma, tá no SIGA-A, existe um arquivo chamado apostila 02 SGBD. Essa é a nossa apostila de SQL, é uma apostila completa. Já falo para vocês, não se assustem, ela é uma apostila muito grande e a gente não vai ver todos os comandos, porque ela envolve também
uma parte de modelagem de dados, que a gente já viu na disciplina anterior, e ela envolve uma parte de programação avançada em PL e SQL, que a gente não aborda aqui nos cursos técnicos, tá? Não faz parte da ementa, não faz parte da grade, beleza? Mas eu deixo essa apostila para vocês, isso eu sempre falo com os alunos, a título de material complementar. E acreditem, anos depois, eu já, de formados, os alunos às vezes me retornam. Já recebi mais de uma vez um contato dizendo: nossa, professor, aquela apostila é muito boa, eu estou fazendo um estágio, eu estou trabalhando na empresa X e a apostila agora está me ajudando bastante, tá? Por isso que eu deixo esse material a mais com vocês. Não se assustem, é uma quantidade grande de material, mas que ele fica também para referências e consultas posteriores, nos próximos módulos, nos próximos anos, no estágio, na vida profissional de vocês, para quem quiser seguir na profissão, obviamente. Então aqui nós começamos na página 15. Então olha só, apostila 02, SGBD, o arquivo está lá no SIGA-A, e começamos aqui na página 15, gerenciando tabelas. Nós temos uma série de recursos que envolvem as tabelas. Nós temos views, sequências, como eu disse, são recursos um pouco mais avançados. O que vai interessar para nós nesse momento é a tabela em si. Como que é o comando de criação da tabela? Create Table. Lembra que eu falei para vocês que os comandos SQL são basicamente a tradução dos comandos da nossa fala para a língua inglesa? Então está aqui o exemplo vivo para nós. Como é que eu crio tabela? Create Table. Como é que eu seleciono os dados de uma tabela? Select. Como é que eu apago registros? Delete. Como é que eu atualizo? Update. E assim por diante. Então, nesse momento, quem sabe um pouquinho da língua inglesa aí consegue nadar de braçada. Mas quem não sabe também consegue acompanhar, tá? Fiquem tranquilos. Nós vamos bem devagar, vamos mostrando aqui comando a comando, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, beleza? Bom, gente, mais uma observação importante. Vocês vão ver que a nossa apostila, eu costumo brincar muito em sala de aula, eu costumo dizer que ela é bilíngue. O que significa isso? Quer dizer que ela fala mais de uma língua. Quando aparecer aqui, igual nesse exemplo, quando aparecer a palavra Oracle, o que é o Oracle? O Oracle é um SGBD mega, super, ultra poderoso, utilizado por grandes corporações, por grandes empresas. Só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região, a Prefeitura de Juiz de Fora utiliza como banco de dados, como SGBD, o Oracle, a MRS Logística, a Mercedes, a Siderúrgica. Então é um banco de dados robusto, feito para grandes instituições, para grandes organizações. E no meio educacional e em algumas aplicações específicas, mais voltadas para o mundo web, para aplicações de internet, nós temos o MySQL, que é o banco que a gente vai aprender aqui na nossa disciplina. Em determinados momentos, vocês vão ver que os comandos são muito parecidos. Olha só, os dois são Create Table. Mas, se você observar um pouco mais no detalhe, você vai ver algumas diferenças. Olha só, no MySQL, por exemplo, um campo que é numérico, a gente define como decimal ou como integer. No Oracle, não, a gente define como number. E aqui cabe um detalhezinho importante. O SQL nasceu para ser uma linguagem padrão, ele nasceu para ser uma linguagem universal, utilizado de uma forma única. Só que, à medida que os bancos de dados foram evoluindo, as empresas implementaram funcionalidades diferentes e cada uma ficou com o seu banco de dados. Então hoje nós temos comandos que podem ser muito parecidos, podem ser idênticos ou comandos que podem ser diferentes. Então, igual nesse caso aqui, nós temos no Oracle o Create Table com o nome da tabela, olha só, e no Oracle ela está entre aspas, no MySQL ela está com o nome solto, ela está sem as aspas, tem alguns detalhezinhos menores ou tipos de campos diferentes, tá? Então, bom, voltando então. Quando aparecer Oracle e MySQL,
significa que o comando é diferente para os dois bancos de dados. Essa apostila foi 100% testada nos dois bancos de dados. Então, quando o comando é diferente, ele aparece aqui Oracle de um jeito e MySQL de outro. Quando não disser nada, isso é uma convenção nossa aqui para essa apostila, quando não aparecer nada, significa que o comando é exatamente o mesmo para os dois bancos de dados, beleza? Então, quando o comando é diferente, aparece Oracle e MySQL. Quando o comando for exatamente o mesmo, exatamente igual, não vai aparecer nada. Para a gente não ter o trabalho de colocar dois comandos, né, iguais, vamos eliminar redundâncias. Lembram? Modelagem de dados. Redundância não é uma coisa legal. Então, como nós estamos aqui concentrados no MySQL, vocês vão ver que tem uma série de comandos Oracle que ficam na apostila para a posteridade. Se você for prestar um estágio, se você for trabalhar, espero que sim, em uma dessas grandes empresas e tantas outras que utilizam Oracle, você já tem um material excelente, modéstia à parte, para consulta, beleza? Mas aqui nas nossas aulas eu não vou me concentrar nos comandos Oracle, eu vou ignorar os comandos Oracle e vou mostrar para vocês o MySQL, que é o banco de dados onde a gente está trabalhando e onde nós vamos trabalhar toda essa parte de implementação. Então, se alguém perguntar, qual banco de dados vocês utilizam lá? MySQL. Mas eu tenho uma apostila que serve tanto para o MySQL quanto também para o Oracle. Bem, então vamos lá. Como é que é o comando, então, de criação de tabelas? Ele aparece aqui para a gente. Create Table. O nome da tabela que eu quero criar, isso é um nome que eu vou dar para a minha tabela. E aí eu pergunto para vocês, o que é a tabela? Nesse momento, a gente começa a fazer uma conexão com o modelo de dados que nós criamos. As entidades que nós criamos lá para trás, aqui para nós, elas vão ser como tabelas. Os atributos que nós criamos lá atrás, eles vão ser atributos também. E os relacionamentos eu vou explicar daqui a pouco, mais à frente. Então, as entidades agora vão se chamar tabelas, e nós temos o nome das entidades que nós criamos lá para trás, a gente traz agora para as tabelas, e aqui nós temos os atributos das entidades que nós criamos lá atrás, beleza? Só que agora tem uma informação a mais. Para cada atributo nós temos que definir o tipo de informação que ele tem. Então, se ele for numérico, se ele for decimal, ele pode ser inteiro, ele pode ser float com números maiores, ele pode ser uma data, uma hora, ele pode ser uma string, ele pode ser um nome. Poxa vida, Emerson, como é que eu vou saber qual tipo eu coloco para cada atributo que eu defini? Nessa mesma apostila, vocês vão precisar disso, aqui na página 17, tem os tipos primitivos básicos de cada um dos bancos de dados. Aqui eu tenho os do Oracle, que como eu comentei agora, a gente não vai trabalhar com eles, e eu tenho aqui os do MySQL. Então, sempre que você criar um campo, sempre que você criar um atributo, você tem que ver qual informação aquele atributo vai armazenar, e a partir dessa informação, você então criar ou definir o tipo de dados mais adequado para cada informação. E aí, gente, é uma continha interessante. Não pode faltar nunca, mas também não pode sobrar muito. Então você tem que definir esse tipo e meio que saber que você tem uma limitação. Depois eu posso trocar um tipo de dados do banco de dados? Pode, mas você tem que mexer no banco, mexer nas implementações, em procedures, em aplicações. É uma coisa que dá um retrabalho para o profissional muito grande. Então evitem esse retrabalho. Procurem deixar tipos de dados que contemplem a informação que vocês querem armazenar e que sobre um pouco, porque se precisar aumentar, você ainda tem algum recurso. Então aqui na página 18 da apostila, temos aqui os principais tipos de dados. E aí os tipos para numérico, né, o small int, o integer, o float, aqui a descrição de cada um deles, os tipos decimais, data, hora, data e hora, os tipos caracteres
e caractere variável. Dê uma olhada com carinho nessa apostila, tá bom? Vai ser muito importante para nós. Então, voltando aqui, o que esse comando faz então? Ele cria uma tabela chamada itrvol, com quantos atributos? 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Então, tenho 5 atributos aqui. nrvol, número do voo, que ele é decimal, data da saída do voo, tipo date, hora, o número da rota e o código da aeronave. Aqui eles estão abreviados, e isso é uma coisa que é muito utilizado em tabelas e atributos. Por quê? Para economizar digitação, para o programador não ficar digitando. Imagina, número da rota do voo, você ficar digitando isso várias e várias vezes. Por isso que a coisa aparece abreviada. Tudo bem até aqui? Então, olha só. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse comando que está na apostila e aí vem uma dica também para nós. Todos os comandos, uma dica de ouro aqui para vocês. Todos os comandos que a gente vê estão na apostila. Todos os comandos. Então, não fiquem com dúvida. Estudem a apostila, voltem lá depois das aulas, pratiquem os comandos para vocês, então, aprenderem aí com muita eficiência, tá? Eu vou até além. Eu sugiro aqui, para otimizar o tempo de aula, eu vou pegar o comando, vou copiar e colar lá dentro. Mas se vocês tiverem oportunidade, digitem o comando, aprendam a trabalhar no ambiente, olhem as ferramentas, os atalhos, as ajudas, né? Comece a fazer essa interação com o Workbench, até para vocês aprenderem as dicas de produtividade que tem por lá. Ok? Bom, mas eu peguei o comando então de criação de tabelas, vou lá para o Workbench e coloco ele aqui disponível. Vou aumentar aqui nossa fonte, beleza, aumentei aqui no máximo. Então aqui está o comando de criação de tabelas. Create table, o nome da tabela que eu quero e em seguida pelos atributos entre parênteses. Precisa desse parênteses, tá? Eu tenho aqui, então, cada atributo, seguida do tipo de informação que ele vai armazenar, e eu tenho not null. O que significa esse not null? Nós vamos aprender na aula de restrições, mas aqui a gente já adianta essa primeira restrição. Not null significa não nulo. O que é o nulo? O nulo é ausência de informação. Então, not null significa que o banco de dados não vai aceitar que você não digite nada nessa informação. É uma informação obrigatória. É um atributo que é obrigatório. Você precisa, naquele atributo, entrar com algum dado. Ok? Então, nesse caso, nós temos o número do voo, a data e a hora da saída do voo, que são informações not null, ou seja, são campos que são obrigatórios. E depois eu tenho o número da rota e o código da aeronave, que são campos que aceitam nulo. Então, quando eu não disser nada, ele aceita nulo. Você pode digitar uma informação ou pode não digitar nada. Quando eu explicitar not null, significa que ele não aceita nulo. Ok? Então, eu venho aqui, coloco o meu comando, cuidado com as vírgulas, os parênteses. Por isso que eu falo para vocês digitarem esse comando, para vocês treinarem esses macetes de sintaxe, tá ok? Porque aqui os meus vão estar todos bonitinhos, mas na prática nem sempre é assim. Bom, digitei o comando. O que eu vou fazer agora? Venho no raiozinho aqui de execute, venho executar o comando. Clico no raiozinho. Olha, ele piscou aqui rapidamente e já me retornou aqui um cheque verde. Tá verdinho? Significa ok, executou o comando com sucesso. Então ele criou essa tabela. Poxa, como é que eu verifico isso? Como é que eu sei se ele realmente criou a tabela? Como é que eu sei se está tudo certo, né? Dando uma de mineiro. Como é que eu consigo verificar isso? Tem duas maneiras. A primeira é visual. Eu venho aqui nesse segundo informático, ó, vocês estão vendo que tem um triângulozinho pequenininho aqui. Eu posso clicar nesse triângulo, ele me abre aqui tables.
tá? Tables. E aqui no momento, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e venho aqui na última opção, Refresh All. Na última opção, clico e dou um refresco para ele. Agora no Tables já aparece um outro triângulozinho. Abro aqui, ITR Voo, olha, tá vendo? Aqui nós fazemos uma verificação visual das tabelas. Então eu estou no banco de dados chamado segundo IF, que é o banco que eu criei no início da aula, e acabei de criar uma tabela nesse banco. Essa tabela se chama ITR Voo, olha ela aqui. E se eu abrir ela novamente, se eu clicar nesse triângulozinho e de novo abrir as tabelas, olha, eu vejo que ela tem aqui algumas colunas. Abro as colunas e aparecem todos os atributos. Atributo e coluna é a mesma coisa para a gente nesse momento. Então, fazendo a relação com a disciplina de modelagem. O que eu tinha lá como entidade virou tabela. O que eu tinha como atributo, a gente chama de atributo ou coluna. Vai se chamar coluna aqui no banco de dados. Então, tem tabelas e colunas. Lá eu tinha as entidades com seus respectivos atributos. Ok, gente? Beleza? Então, olha só. Tabela está criada no banco de dados. Ah, Emerson, você falou que tem também uma parte, uma segunda forma de verificar isso. Uma segunda forma é o comando desk, desk de describe. Eu dou desk e o nome da tabela, ITR, underline, voo. Opa, foi muito underline aqui. ITR, voo. E aí clico no raiozinho. O que ele faz? Ele retorna aqui para mim os atributos da tabela. Então eu posso fazer ou uma verificação visual, não esquece do refresh aqui, clica com direito e faz o refresh, ou eu dou o comando desk de describe. E nesse momento nós temos aqui a nossa tabela criada no banco de dados. Então a tabela aqui realmente efetivada. Ok, gente? Beleza? Então, nesse momento nós fizemos a criação da tabela, nós tivemos aqui os tipos de dados, os tipos de atributos, e também eu posso criar uma tabela a partir de outra. Para nós, esse comando não vai interessar no momento, só quando a gente tem administração de banco de dados, só quando a gente tem replicação de base de dados. Nesse momento não interessa para nós não vamos trabalhar com esse comando, apenas a criação simples das tabelas, ok? Então, por enquanto é isso. Trabalhem, mexam na ferramenta, tentem criar aí uma outra tabela, criem algumas tabelas, tentem mexer, colocar outros atributos. Fica um exercício aí para cada um de vocês.